Bom, estamos nesse momento realizando a primeira videoaula da Escola Estadual Prefeito Jofre Manoel. É uma aula para o ensino fundamental, nono ano da oitava série, uma das salas das quais eu ministro a aula de matemática. Dessa maneira, gostaria de estar revendo com os meus alunos algumas dos conceitos já vistos nesse ano ainda. Um deles é o conceito de razão. A gente pretende avançar razão e proporção e dar sequência finalmente nos estudos deles. E começaremos dando início com a revisão dos conteúdos de razão e proporção. Razão e proporção, como nós podemos ver aqui, está na nossa lousa, tira um print da tela aí e vocês vão ver o que é cada coisa. A gente pode ver que eu busquei resumir da melhor maneira possível, ficar o mais compreensível possível. Então, chamamos de razão, entre dois números racionais, A e B, o quociente entre eles, quer dizer, é a divisão de um pelo outro. A representação pode ser A está para B ou A está para B, as duas formas estão corretas. Pode aparecer dessa maneira em alguns livros didáticos ou dessa maneira. A representação é a mesma. Um exemplo que nós temos dado aqui é esse aqui, uma sala de aula que tem 20 meninos e 25 meninas. Há um questionamento, né? Qual é a razão de meninos, qual é a razão entre o número de meninos e meninas? A forma como nós vamos fazer, já que está sendo perguntado entre o número de meninos e meninas, então o primeiro aqui, ó, vem em cima aqui, ó, tá? Ele vai ser o antecedente. Coisa que nós vamos falar aqui embaixo, aqui, ó, tá? Ele é um antecedente. Meninas, como é o segundo pedido, ele vai vir embaixo. Se fosse o contrário, se nós tivéssemos dito entre meninas e meninos, aí a coisa seria inversa, certo? Como não é o que nós estamos pedindo o número de meninos e meninas, colocaremos então o número de meninos em cima, 20, o número de meninas embaixo, 25, sempre simplificando, a gente tem que chegar na menor fração possível. Fazendo a simplificação, fica 4 quintos, ou seja, 4 meninos para cada 5 meninas. Então, nesta sala de aula, o número de meninos e meninas, nós podemos afirmar que a cada 5 meninas nós temos 4 meninos. Como eu disse, os termos da razão são esses aqui, ó. A está para B. Então, o que está em cima nós vamos chamar de antecedente e quem está embaixo nós vamos chamar consequente. Nesse momento, então, eu vou apagar a lousa e vou colocar um novo conteúdo. Bom, dando sequência ainda no conteúdo de razão, como nós falávamos, existem algumas razões que são especiais. Duas delas eu já vou comentar aqui agora. A terceira eu vou deixar para falar daqui a pouco, devido ao espaço pequeno da nossa lousa. Mas nós temos que a escala é uma delas. A escala é uma das razões que a gente utiliza no nosso dia a dia, no cotidiano, principalmente o engenheiro, o arquiteto fazem uso desse conceito nas maquetes, em seus desenhos, em suas plantas. Então a gente tem que a escala é a razão entre a medida do desenho e o seu correspondente real. Por exemplo, um mapa mostra a distância entre duas cidades em 7,2 centímetros, ou seja, a distância entre uma cidade e outra é 7,2 centímetros. Qual é a escala desse mapa, sabendo que a distância real é de 4.320 quilômetros de distância? Novamente nós vamos recorrer a quem? Mesma resolução. Razão é quem está falando aqui, qual é a escala, quer saber qual é a referência. Então eu vou ter quem? Centímetro em cima, embaixo também tem que ser centímetros. Isso lembrando, eu tenho que converter. Aqui está em quilômetros e aqui está em centímetros. São unidades de medidas diferentes. Então eu tenho que lembrar que 7,2 centímetros são equivalentes a, transformando 4.320 em quilômetros quadrados, em centímetros, nós temos que ele representa 4.320 milhões. Simplificando novamente isso aqui, nós chegamos à conclusão de que isso aqui, na verdade, 1 centímetro representa quem? 60 milhões de
centímetros, ou seja, na verdade é 1 para 60. Vamos nesse momento aguardar um minutinho. Novamente retornando ao nosso vídeo, uma outra grandeza que nós temos, uma outra razão especial que nós temos é a velocidade média. Em física, no primeiro ano, vocês vão ver que ela, na verdade, é exatamente o que está aqui. A distância pelo tempo. Em física, vocês virão que vai ser o espaço percorrido sobre o tempo que você leva para fazer esse percurso. Então, vamos supor que um carro, ele percorra 320 quilômetros, 320 quilômetros em 4 horas. Certo? Qual é a velocidade média? Então a gente consegue claramente compreender esse conceito de razão no nosso cotidiano exatamente nesses exemplos mais simples. Veja bem, nós temos que a razão é o antecedente sobre o consequente. Nesse caso, o nosso antecedente vai se chamar distância e o consequente vai se chamar tempo. Veja, quem é isso aqui? É a velocidade média. Exatamente aquilo que a gente fala constantemente. Então nós temos que o carro percorreu 320 quilômetros em 4 horas. Então nós temos que ele percorreu por hora 80 quilômetros por hora. Vale lembrar que esses dados aqui, ó, eles são extremamente importantes. Porque nós estamos mostrando uma razão. A razão aqui é quilômetros a cada hora. Assim como a razão aqui é 1 centímetro, vou refazer isso aqui, 1 centímetro para cada 60 quilômetros. Tá? É preciso entender essas razões. Então nós temos que ter isso em mente. Nesse momento eu vou colocar a última delas, que vai ser a densidade demográfica, né? E vamos trabalhar com algumas outras coisas, tá ok? Bom, a última razão especial que nós temos, aliás, uma das, né, que a gente tem, é a densidade demográfica. Densidade demográfica, na verdade, a gente costuma definir densidade demográfica como densidade demográfica é igual a quem? A população que nós temos pela área onde elas se encontram. Ou seja, a população que eu tenho em determinado lugar dividido pela área onde ela se encontra. Na verdade, nós temos algumas coisas, como por exemplo, um exemplo bem banal seria o estado do Ceará, que tem algum tempo atrás tinha 6.471.000 habitantes e possui uma área de 148.016 quilômetros quadrados, aproximadamente. Qual seria então a sua densidade demográfica? Densidade demográfica bastaria que nós fizéssemos como está aqui, ó, população 6.471 dividido pela sua área. Não vou fazer essa divisão, não farei essa divisão, é uma coisa que vocês podem simplificar, podem estar buscando na casa de vocês, porque eu tenho que passar nesse momento para vocês algumas outras definições de razão, tá ok? Então nesse momento deixo para vocês pensarem nisso aqui como recordação e vamos seguir, tocar o barco para frente. Vou apagando a lousa aí. Duas razões são inversas quando o produto de uma pela outra resulta na unidade. Ou seja, vamos imaginar que eu tivesse 2/3 e tivesse 3/2. Quando eu disse que o produto de uma pela outra redunda na unidade, quer dizer, quando eu multiplicar uma pela outra vai dar 1. Isso eu consigo ver claramente aqui, ó. Se eu multiplicar, se eu fizesse 2/3 vezes 3/2, na multiplicação eu teria a unidade aqui. Vale lembrar
Se vocês já esqueceram, coisa que vocês já viram nos anos anteriores, que na multiplicação de fração, o denominador com o denominador e o numerador com o numerador. Então vamos lá, numerador 2 vezes 3, 6, denominador 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6, eu consigo afirmar, na hora em que multiplicarmos essas duas frações, numerador com numerador, denominador com denominador, o resultado vai ser 1. Obviamente são razões inversas. Obviamente a gente não precisa necessariamente fazer essa multiplicação, basta observarmos aqui, ó, que elas são inversas uma da outra, certo? Elas não têm grande necessidade de estarmos falando a respeito de explicações, tá ok? Bom, nesse momento nós vamos seguir agora. Agora eu gostaria de estar passando para vocês um outro conceito, o conceito de proporção. Na verdade, quando a gente estuda proporção, é preciso entender que proporção, na verdade é a igualdade entre duas razões. Esta é a definição de proporção. Na verdade, correto seria, chamamos de proporção a igualdade entre duas razões. Na proporção, a gente tem a seguinte definição: A, B, C e D. Como costumamos trabalhar em proporção da seguinte maneira: esses dois indivíduos nós vamos chamar de meios. Esses dois indivíduos nós vamos chamar de extremos. Estranho chamar de indivíduos, mas é a maneira mais simples para que vocês possam entender. Não estou tratando com matemática, estou tratando com aluno, então eu vou usar o linguajar que eu costumo usar na sala de aula. Bom, a gente costuma dizer que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu multiplicar esse por esse, o resultado vai ter que ser o mesmo que quando eu multiplicar esse por esse. Por exemplo, na proporção 2/8, que é igual a 4/16, eu consigo visualizar isso que eu falei, ó. Produto dos extremos, ó, 8. Produto dos meios, 8 vezes 4, 32. Produto dos extremos, 2 vezes 8. 2 vezes 16, perdão, 16, 32 também. São coisas simples dentro de proporção. No nosso caso especificamente aqui, ó, 8 e 4 são meios e 2 e 16 são extremos. Perdão. Extremos. Tá ok? Vamos falar a respeito disso mais para frente. Nesse momento, eu encerro com proporção, pedindo a vocês que estejam olhando no caderno de vocês, para que a gente consiga prosseguir daqui para frente com vocês, pelo menos vendo esse conteúdo. Tá ok?